E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Trazendo aqui outro vídeo. Um vídeo bem tranquilo, na verdade. O tema do vídeo é: eu sou a favor do voto útil. E eu sou mesmo. Não tem nem muito pra onde ir esse vídeo, porque ele é um assunto até bem tranquilo, bem fácil de se resolver, né? Então assim, primeiramente, o que seria o voto útil? Quando a gente fala de política, o voto útil, ou não sei, tem outras nomenclaturas, eu não vou saber falar agora, mas se pesquisar no Google, talvez você vai achar com outro nome. Ou até talvez você conheça por outro nome. Mas é quando você está numa eleição e vamos supor, eu voto no prefeito Kleber. Você vota no Marcos e ela vota na Diana. Infelizmente, Marcos e Diana foram pro segundo turno. Eu que voto no Kleber, vou fazer um voto útil no Marcos. Significa que eu concorde com as pautas do Marcos? Significa que eu concordo com as coisas que o Marcos fala e com as propostas dele? Não. Mas eu olho para as propostas e para as falas da Diane são muito piores. Então, por utilidade, para não jogar o meu voto fora, para fazer um voto útil e não tornar inútil, porque é isso que acontece quando você vota nulo, ele se torna um voto inútil, sem peso. Eu voto no Marcos. E assim, foi o exemplo mais infantil que eu dei. E já deveria acabar por aqui, mas eu vou explicar o porquê que eu sou a favor do voto útil e como eu acho errado algumas posturas sobre esse tal do voto útil. Então assim, primeiramente, por que eu sou a favor do voto útil? Você tá votando por um cara que vai ficar 4 anos no poder, e você tem que escolher algo que seja benéfico para você. E por mais que você não concorde, e assim, gente, não leve esse vídeo pro lado de esquerda e direita, porque esse vídeo vai ser mais falando com a direita, mas isso serve pra esquerda também. É que a esquerda nem precisa. Por que esse vídeo é mais falando pra direita, inclusive? Porque a esquerda não precisa ouvir isso. A esquerda já pratica de maneira extensa o voto útil. E eu acho que a direita deveria fazer mais isso. E assim, qualquer pessoa acha que deveria fazer isso. Eu acho que realmente a postura correta é de você tomar como eleitor. Por quê? Porque mesmo que você seja. Não se identifique com o espectro, você seja o famoso isentão. Entre um dos dois tem um que você prefere, ou tem um que você acha pior. Porque a questão é, não, mas esse não, os dois são ruins, realmente, os dois são ruins. Normalmente, os dois políticos são ruins. O brasileiro, além de a maioria dos políticos não serem bons mesmo, quando vai pro segundo turno, normalmente são assim, escolhas horrorosas, a gente já tá acostumado com isso. Então, o brasileiro é um povo que não sabe votar. Isso é bem óbvio. Só que assim, você tendo o reflexo disso na sua vida, você não vai escolher, você vai preferir deixar, tipo assim, vai pelo destino. Porque se é um voto seu, beleza, nossa, um voto não vai mudar nada. Tem gente que pensa assim, mas assim, gente, todo mundo é um voto. Se você votar e outras pessoas tiverem o mesmo pensamento que você, deixarem de votar, às vezes vocês estão deixando o pior candidato a ser eleito por causa de poucas pessoas, assim. Poucas eu falo em questão de massa, né? Porque, obviamente, poucas pessoas no contexto de votação seriam muitas. Então, é isso, minha opinião básica. Aí a gente pode entrar em conceitos políticos, né? De partidos. A gente tem o Partido Missão, do MBL, que é um que foi totalmente contra a pauta do voto útil, né? Principalmente nas últimas eleições. E assim, isso entrou muito em voga em 2022. Porque, realmente, 2022 a gente já tinha noção que o Bolsonaro fez muita merda. Principalmente depois do primeiro um ano e meio ano. Não sei, eu sei que, tipo assim, depois do começo, o começo do governo dele não foi tão ruim. Mas depois de uma certa data, foi só piorando. Então, assim, ele não foi um bom presidente, ele é um dos piores que a gente teve, assim, nos últimos tempos. Assim, últimos tempos não vou dizer não, porque, né, mas enfim, eu tô falando no sentido de, tipo assim, ele não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que eu quero como presidente. O Lula, gente, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. Só que assim, nas eleições você via esse discurso da esquerda. Ou era passando pano pro Lula e tratando ele como um herói, ou era, gente, o Lula é ruim, mas eu prefiro ele do que o Bolsonaro. Enquanto a maioria do discurso da direita foi: os dois são ruins, vamos votar nulo. Ou pelo menos uma grande parte. Eu acho que, inclusive, o Lula se elegeu nisso. Não só nisso, não, porque eu concordo um pouco com o discurso do MBL, que é tipo assim,
Quem elegeu o Lula foi o próprio Bolsonaro. As próprias escolhas do governo dele levaram à nova eleição do Lula. Só que assim, não dá pra isentar essa parte dessa galera do voto nulo. Porque a maioria das pessoas que votaram nulo, eu imagino, assim, posso estar falando besteira? Posso, estou falando coisas da minha cabeça. Mas eu imagino que a maioria da galera que votou nulo é da direita. Então, assim, talvez pudesse ter eleito o Bolsonaro. Estou falando que o Bolsonaro seria um presidente melhor do que o Lula? Eu nem tô falando isso necessariamente. Eu tô falando sobre a pauta do voto nulo em si. Isso aí já é assunto para outro vídeo. O Nando também, se eu não me engano, Nando Moura foi a favor do voto nulo. É assim, existe uma diferença entre o cidadão voto nulo e as figuras políticas voto nulo. Que eu já falei, gente, é estabelecido. Nando Moura não é um cidadão. Assim, é óbvio, mas assim, ele é uma figura política. Que eu odeio esse papo do Nando de tipo assim, eu sou um cidadão comum. Não, você é uma figura política, Nando. Hoje você é. Então, assim, eu entendo o Nando ser a favor do voto nulo. Eu entendo o MBL ser a favor do voto nulo. Inclusive, eu acho que é totalmente coerente, tem lógica neles fazerem a campanha do voto nulo. Pra eles, vocês entendem isso? Pra eles, tem lógica eles falarem isso, não tem problema. Porque faz sentido com as coisas que eles passaram, realmente teve uma perseguição com o MBL, o Nando levou o Bolsonaro pra casa dele. Então, tipo assim, foram coisas que, perante a situação deles, faz sentido eles votarem nulo e serem a favor do voto nulo. Lógico que eu tenho uma questão muito divergente nisso, que é o quê? Eu acho muito errado você fazer campanha de voto nulo. Mas, dentro do que eu estou falando, sendo coerente, é igual eu falei, é totalmente coerente eles fazerem uma campanha para voto nulo. Perante tudo que eles passaram, é o que mais fazia sentido. Não gosto, mas eu acho coerente. Não acho coerente você, como eleitor, embarcar nessa, porque, pô, você não tem a ver com os problemas dos caras. Lógico, eu acho que você ouvindo as coisas que aconteceu com o MBL, por exemplo, sendo um cara que apoia o MBL, você não devia praticar voto nulo. Se você acha que o Bolsonaro é um presidente melhor ou menos pior que seja que o Lula, você deveria ter votado no Bolsonaro. Ah, mas, gente, votar no Bolsonaro ou votar no Lula, porque isso é uma coisa que a própria direita também não enxerga. E a esquerda também não enxerga. Que é o quê? Gente, eu votei no Bolsonaro não é porque eu amo o Bolsonaro e apoio as pautas dele. Eu votei no Lula não é porque necessariamente eu apoio o Lula e vou a favor das pautas dele. Provavelmente, inclusive, boa parte é porque acha o outro pior. E assim, é problemático a gente ter que ir pro mundo de Bolsonaro e Lula no segundo turno? Eu acho completamente problemático. Mas já que é o que a gente tem, não se abstenha do seu voto. Porque os dois são ruins. Então escolhe o que pra você faz mais sentido. O que pra você vai ser menos pior. Porque vai ser ruim. Ponto, vai ser ruim. Mas escolhe aquele que é menos pior. Ah, são exatamente iguais. Porque o MBL tem essa linguagem, né? São exatamente... Não é MBL. Não é igual. Sabe? Que seja de falar assim, pro burguês o Bolsonaro vai ser bom. E pro pobre o Lula vai ser bom, vai ser menos pior, sabe? Que seja com esse pensamento, se houver alguém que de esquerda e achar que eu tô passando, não tô falando, vamos com você. Pro cara burguês é melhor Bolsonaro, pro cara pobre é melhor Lula. Eu tô nesse pensamento com você, vamos pensar assim. Você não concorda que faz sentido o burguês então votar no Bolsonaro e o pobre votar no Lula? Mesmo que eles não concordem com tudo e com o projeto político, assim, muita gente nem lê, né? Mas assim, você não tem essa opinião? Assim, você é honesto, por isso eu tô falando, não tô falando por questão política, não. Não tô falando, tipo assim, vocês deviam ter votado no Bolsonaro. Não, tô falando assim, vocês deviam votar, independente de quem você vai votar. Lógico, eu quero que você vote no político. Eu queria que o político que eu apoio, que eu penso que é o melhor, ganhasse mais votos. Mas que você vote, independente. Mesmo que for pra ir contra a minha opinião, por exemplo. E assim, o próprio MBL, gente, eu não... Hoje, inclusive, eu fiz essa reflexão de um pouco tempo pra cá, porque eu era um cara que eu gostava muito do MBL. Não que eu não goste mais. Mas, pra mim, eles se perderam muito. E eu posso até fazer um vídeo sobre isso, como o MBL se perdeu demais. E assim, hoje eu não concordo com muita coisa da questão MBL. Só que se tiver
sei lá, cara, fazer um exemplo tosco assim, velho. Kim Kataguiri e Pablo Marçal. Eu vou votar no Kim Kataguiri. Porque ele é muito melhor que o Pablo Marçal. Então, assim, significa que eu amo tudo que o Kim fala, concordo com todas as provas. Não, eu só acho ele melhor que o Marçal. Eu só acho ele menos pior que o Marçal. Então, assim, eu vou fazer voto útil no próprio MBL, se for a questão. Mas, né, apesar deles serem totalmente contra o voto útil, né? Assim, eu entrei muito na questão MBL porque foram eles e o Nando, que foram os que eu lembrei, né? Que foram a favor do voto nulo. Eu acho que faz sentido pra eles terem essa postura, não faz sentido pro público abraçar. Resumidamente, é isso. Eu sou a favor do voto útil. Tamo junto, é nóis.